na aula de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o modelo conceitual, que é uma forma de compreendermos como é que o domínio de problema do nosso cliente está organizado. Então, o modelo conceitual, ele serve para identificarmos quais são as entidades e associações que existem no domínio de problema para o qual nós estamos desenvolvendo um determinado sistema de software. Então, o que nós queremos aqui é compreender como se dá ou como está organizada a estrutura de um determinado sistema no mundo real. Então, o modelo conceitual, ele ilustra os conceitos significativos em um domínio de problema. Então, você foi contratado ou você faz parte de uma equipe de desenvolvimento de uma determinada instituição que vai desenvolver um sistema para um outro setor e, no caso, após identificar quais são as funcionalidades que esse sistema deve ter, você tem que compreender quais são as entidades que irão compor ou fazer parte de cada uma dessas funcionalidades. Então, percebam como essas questões elas estão relacionadas. Então, nós fizemos o que anteriormente, em termos de processo de desenvolvimento? Bom, em primeiro lugar, nós apresentamos uma narrativa descrevendo um texto sendo apresentado, ou então tivemos uma reunião com o cliente e por meio de uma entrevista, de uma conversa, foi apresentado o problema. Então, logo em seguida, foi realizada a modelagem dos requisitos funcionais e não funcionais, e agora nós vamos então identificar quais são as entidades e como elas estão associadas ou relacionadas. Em outras palavras, como cada entidade se liga a outras entidades do sistema para prover uma determinada funcionalidade. Então, isso aí é uma visão que eu estou colocando para vocês, é uma visão de engenharia de software. Mas assim, colocando de uma maneira bem simples, o que nós estamos querendo aqui é compreender como o nosso sistema no dia a dia ele está organizado. Então, por isso que tem aí no slide, representação de elementos do mundo real e não de componentes de software. No entanto, o que nós vamos fazer aqui é muito semelhante, é praticamente idêntico a um diagrama de classes. Claro que quando nós estamos falando de diagrama de classes, e aí vocês devem se lembrar de diagrama de classes, lá da disciplina de programação orientada a objetos, onde lá nós tínhamos, por exemplo, uma classe professor, e a classe professor ensina a um ou mais alunos. Aí você tem uma turma, o aluno se matricula em uma ou mais turmas, a turma pertence à disciplina ou vice-versa, dependendo da modelagem do sistema. Então, o que é que se coloca, né, em termos de
diferença entre um modelo conceitual e um diagrama de classe? É que o diagrama de classe já é uma estrutura onde você pode implementar, onde tem os métodos, onde tem algumas restrições que são típicas da programação orientada a objetos. Então, enquanto que o modelo conceitual, mesmo que do ponto de vista de representação, ou de aparência, ou de objetivo seja muito parecido, mas aqui a gente não fica muito preocupado com a questão da programação ou do desenvolvimento de software. Mas isso aqui, nessa disciplina, eu quero deixar um pouco livre, tá? Eu quero que a gente pegue esse modelo conceitual e imediatamente já transforme num diagrama de classes para que a gente, assim, acelere as coisas e não perca muito tempo, tá? Então, o que nós vamos ter é que nós vamos mostrar questões como os conceitos, como, por exemplo, as classes, os atributos dos conceitos ou das classes e as associações entre os conceitos, ou seja, desculpem, as associações entre as classes. Hoje em dia, com as metodologias ágeis, pessoal, onde tudo é muito assim dinâmico, tudo é muito mais veloz, é muito comum que essa questão da modelagem conceitual ela seja, como poderia dizer, o termo, né? Ela seja assim colocada um pouco de lado e se privilegie logo a criação do diagrama de classes, que, como eu falei a vocês, é praticamente a mesma coisa. Eu vou mostrar isso mais adiante em um exemplo. Então, por isso, assim, que eu estou mostrando esses dois mundos. Em alguns contextos, você vai ter algo mais tradicional, utilizando todas as etapas, né, seguindo lá a abordagem do autor Craig Larman, utilizando o processo racional, ou você pode, por exemplo, ser mais objetivo, ser mais direto e pular algumas coisas e ir direto para o diagrama de classes, tá? Então, o modelo conceitual ou diagrama de classes, ele ajuda na decomposição do domínio do problema. O que é o domínio do problema? O domínio do problema é o problema em si. Só que esse problema, ele tem uma estrutura, ou seja, colocando de uma maneira bem simples, quem faz parte dele, o que é que está o que é que está formando a estrutura daquele problema. E por outro lado, nós temos também o comportamento. Isso aí são as questões que a gente chama de visões, né? Eu falei isso quando estava apresentando a linguagem UML. Então, no caso aqui, eu tenho uma visão de estrutura. Então, eu vou identificar qual é a estrutura do meu problema, quais são os conceitos ou quais são as classes que compõem o meu problema e como essas classes elas conversam entre si. Então, quando nós estamos programando, por exemplo, fazendo aqui uma revisão ou fazendo um link desse assunto com o de programação orientada a objetos, vocês viram lá que nós temos um conjunto de classes, né? E uma classe ela vai conversar com outra. E aí você pergunta, como é que eu sei que essa classe conversa com outra, né? É porque houve um processo de modelagem. E esse processo de modelagem passa pela criação de um modelo conceitual ou de um diagrama de classes, tá bom? Quando nós estamos falando em modelo conceitual, quando vocês se depararem com esse termo na literatura ou em alguma situação, significa dizer que o enfoque
está na fase de análise. Então, você está muito mais preocupado em compreender o problema propriamente dito. Quando você está falando em diagrama de classes, você está mais voltado à questão da implementação. Aí você já fala de coisas como, por exemplo, programação orientada a objetos, você já fala de class, de object, você já fala de métodos e assim por diante. Então, é importante fazer essa ressalva para vocês, tá bom? Quando nós temos essa modelagem, e vocês vão ver que essa modelagem vai gerar um determinado diagrama, você está construindo uma representação que visa facilitar a comunicação entre um analista ou o gerente de projeto e o seu cliente. Então, no caso, o nosso objetivo aqui é entender o domínio de problema com o auxílio de quem entende. Quem é que entende? O cliente. Tá bom? Então, os conceitos, eles descrevem, quando eu estou falando de modelagem conceitual, de coisas que existem no mundo do seu cliente. Eu vou passar um pouco aqui, porque quando eu estou com um enfoque mais de modelagem conceitual, então é preciso detalhar mais esse enfoque, mas aqui isso é menos importante. Então veja o seguinte aqui, ó. O que é que nós temos? Nós temos um modelo conceitual que claramente pode ser transformado aqui, pode ser entendido como sendo um diagrama de classes também. O que é que nós temos em cada uma dessas, em cada um desses retângulos aqui? Bom, cada estrutura dessa, como por exemplo loja, cliente, pagamento, funcionário, compreende o que nós chamamos de entidade na modelagem conceitual. No caso do diagrama de classes, isso é uma classe. O que é que está faltando aqui, né? Bom, quando nós falamos de classe, nós falamos de uma entidade do mundo real que vai ter um nome, o nome da classe, que vai ter o conjunto de atributos, por exemplo, matrícula, nome e salário, e o seu conjunto de métodos. Então, nesse caso aqui, os métodos eles não são fundamentais por enquanto, tá? Quando eu estou falando de modelagem conceitual, é importante ressaltar que quando eu estou na fase de projeto, eu já posso colocar os nomes dos métodos aqui, né? Aí sim, aí já é uma classe. Mas aqui, por enquanto, que eu quero me concentrar com vocês é quanto à modelagem de um sistema. Então, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão dos métodos e, quando for pertinente, a gente vai acrescentando. Então, veja que aqui o que eu tenho, basicamente, é a estrutura. Método é comportamento, é funcionalidade. Então, aqui eu tenho que uma loja, ela tem um atributo do tipo endereço. Então, end é do tipo endereço. E uma loja tem um ou mais clientes. Um cliente, ele compra um ou mais produtos. Um cliente faz um pagamento. Então, perceba o seguinte aqui, né? Eu tenho, para cada uma dessas classes, uma notação. Ou seja, cada classe vai ser representada por um retângulo separados em partes. Na primeira parte eu tenho o nome da minha classe ou da minha entidade. Depois eu tenho uma parte que é separada para incluir o nome dos atributos. No caso aqui eu tenho matrícula, nome, salário. No caso de caderno, código, fabricante, preço e quantidade de páginas. Então aqui eu tenho loja, funcionário, pagamento, caderno, cliente,
produto e livro. Essas classes, elas estão associadas umas às outras. Essas associações são dadas por meio dessas linhas. Então, uma loja, veja que aqui eu tenho esse símbolo, né, numérico, então aqui eu tenho que uma loja, eu tenho aqui a minha cardinalidade, né, e eu tenho o nome da minha associação, que é TEM, então uma é lido da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esse é o padrão. Então eu tenho que uma loja tem um ou mais funcionários. Então aqui eu tenho essa notação dizendo que o mínimo é um funcionário e o máximo ele é, o limite superior ele é indefinido. Então eu coloco um asterisco. Se por acaso o sentido da relação se inverte, vai ser da direita para a esquerda, então aqui no caso eu vou ter que uma loja tem um ou mais clientes. Então está sendo o quê? Da direita para a esquerda. Então você tem que colocar uma seta dizendo que agora a leitura dessa associação é de loja para cliente. Aqui eu tenho que cliente faz um pagamento. Então veja que essa seta foi colocada porque o sentido da leitura é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, no caso aqui está da esquerda para a direita, ok? Não precisava de uma seta em relação a isso, só que está sendo de baixo para cima. Então, no caso, por essa razão, eu tenho que um cliente faz um pagamento, eu tenho que colocar essa seta. Se eu tirar essa seta aqui e mostrar para alguém que entende o ML, ele vai ler essa relação como sendo que um pagamento faz um cliente. E isso aí estaria errado? Bom, você tem que olhar se essa afirmação, se essa modelagem, ela está respaldada pelo domínio de problema. Então você vai lá no seu cliente, você mostra para ele e diz para ele que um pagamento faz um cliente. Então, no caso, ele vai, muito certamente, dizer a você que isso aí está equivocado. Então, no caso, pessoal, quando eu estou na fase de projetos, eu posso acrescentar mais um espaço para colocar os métodos. Então, veja que aqui no caso de venda, né? Aí eu tenho data e hora. Uma venda ocorre numa data e numa determinada hora. Então, eu posso acrescentar um determinado método, imprimir, retornar a data, retornar a hora. Então, isso aí vocês conhecem lá de programação orientada a objetos. Então, cada uma dessas entidades representa um conceito, né? Um conceito é uma ideia, um objeto, qualquer coisa dentro de um contexto. Então, vou ter um símbolo para cada um, que é um retângulo, a intenção, que é a definição do conceito, isso aí não é muito importante para a gente, e a extensão, que é um conjunto de exemplos aos quais se aplica. Então, a gente não vai detalhar muito isso, mas só para mostrar a vocês, por exemplo, ó, eu tenho aqui que eu tenho uma classe venda, um conceito venda, tem a data e a hora, então o símbolo vai ser esse da minha classe. A intenção é que uma venda, a intenção é o objetivo dela, tá? Por que ela está fazendo parte desse modelo? Então, uma venda representa o evento de uma transação comercial e assim por diante, ela tem uma data e uma hora. E a extensão do conceito nada mais é do que quando a gente instancia essa classe aqui, venda, aí gera esses objetos, venda 1, venda 2, venda 3.
Alguns detalhes aqui que não são assim tão importantes para a gente, para o nosso objetivo aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, para modelar um determinado sistema, nós temos duas abordagens que podem ser adotadas, tá? É semelhante, por exemplo, a quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Então, o que é que os adultos fazem, né? Então, alguém que é responsável por uma criança coloca aquelas duas rodinhas, né, para poder manter o equilíbrio ali. E aquelas duas rodinhas, elas auxiliam a criança até o momento que ela se senta segura por fazer, né, aquela atividade de forma independente. Então, no caso, nós temos duas maneiras de apoiar o analista enquanto ele está nesse processo de aprendizagem, né? Então, uma é a lista de categorias de conceitos, passar aqui um pouquinho. E a segunda abordagem é a identificação dos substantivos. Então, vou explicar cada um separadamente. Então, a lista de categoria de conceitos, tá? Só um parênteses, isso não significa dizer que mesmo um analista experiente não possa usar as duas, tá, pessoal? Então, se é um analista mais experiente, muitas vezes ele, após entrevistas, após analisar os diagramas de caso de uso, após examinar a documentação que existe em uma empresa, vou mostrar por quê, ele vai e identifica logo quais são as classes que irão compor o modelo. Mas quando a gente está começando, estamos aprendendo ainda esse processo, então utilizar essas abordagens pode ser interessante, tá? Então, no caso aqui, a abordagem 1 é elaborar uma lista de categorias de conceitos. Então, nós vamos fazer uma lista de conceitos candidatos, e aí você verifica se os conceitos que você identificou lá no domínio de problemas se enquadra nessas categorias. E aí, no caso, você vai fazendo uma análise e descartando o que não é pertinente e mantendo aquilo que é permanente. Então, por exemplo, você tem aqui uma tabela com as categorias, por exemplo, objeto físico ou tangível, lugares, transações, linhas de itens de transação, papéis desempenhados por pessoas, containers, contendo, né? Obviamente, outras coisas, sistemas de computador, dispositivos de autorização, né? de pagamentos externos, dispositivos eletromecânicos externos, substantivos abstratos, organizações. Então, você pode ter isso aí como sendo uma relação de possibilidades de classes. E aí, para o seu problema, você vai identificar se tem isso lá, né? Por exemplo, tem objetos físicos na aplicação de supermercado que você está desenvolvendo? Tem, é um terminal de ponto de vendas. Aí escreve lá, terminal de ponto de vendas. Se for uma aplicação de aeroporto, né, de gestão de aeroportos, aí tem uma aeronave, por exemplo, tem os automóveis que vão ser gerenciados. Tem lugares que essa aplicação tenha que manter alguma informação a respeito? Sim, tem. Tem a loja. Por quê? Porque minha aplicação ela roda na loja do bairro A, loja no bairro B, no bairro C, e os sistemas têm que estar integrados. Então, isso aqui você vai, né? Você vai ter essa coluna à direita vazia, inicialmente, e você vai colocando cada um deles conforme você vai conhecendo mais o sistema por meio de
entrevistas, como eu falei, por meio de leituras de documentos da empresa para a qual você está desenvolvendo o sistema e também conversando com os profissionais que atuam naquele lugar. E aí tem outras categorias, tá? Inclusive, essas categorias aí, elas não são exaustivas, você pode ter mais categorias em outros livros que não seja aquele adotado aqui da nossa disciplina, você pode encontrar outras categorias e você pode criar novas categorias. A vantagem dessa abordagem é que você tem lá uma relação de termos, né, que você, por exemplo, pela falta de experiência, poderia nem pensar a respeito, mas tá lá na tabela e isso te guia a fazer um checklist, né? Tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, né? O problema é que você não vai ter uma tabela para todo tipo de problema, então a lista ela é incompleta, né? E muitas vezes você não vai ter essa lista assim em toda situação, tá? Claro, hoje em dia, devido à questão da computação móvel, você pode estar com um tablet em todo lugar, você pode estar com um celular em todo lugar e estar com essa lista para te ajudar a obter esses dados aí. A segunda abordagem, ela já é mais flexível, ela já é mais solta, né? Já o analista já é uma pessoa que domina mais essa questão da modelagem. E aí o que ele faz? Ele se concentra no seguinte: eu vou identificar quais são os substantivos do problema e faço uma grande lista e cada um desses substantivos que estão presentes nessa lista são considerados como sendo candidatos a serem conceitos ou classes do meu sistema, ou então atributos das classes desse sistema. Então, como é que vai se dar isso aí, né? O que é que você tem feito? O que é que você fez até então? Você fez, por exemplo, o seu documento de caso de uso, né? Contendo lá essa narrativa, e lá você vai olhar quais são os substantivos que você tem. Aí eu tenho aqui cliente, eu tenho ponto de pagamento equipado, eu tenho TPDV, itens, caixa, código universal do produto, item, caixa, preço do item, transação de vendas, descrição e preço do item. Pois bem, a partir disso aí eu já faço uma modelagem. Que modelagem é essa? Ora, só é você pegar cliente, coloca numa lista. Ponto de pagamento equipado, você pode dar TPDV, item, tudo isso vai colocando na lista, vai acrescentando. Então, a partir do momento em que você diz que dentro dessa narrativa você tem esses substantivos e eles desempenham papéis ou tarefas dentro da sua funcionalidade, então eles são fortes candidatos a serem classes no seu sistema. Então você já vai modelando, tá bom? Então você vai ter que ter um certo cuidado, porque nem sempre todo substantivo é uma classe. Você pode ter um substantivo lá que foi colocado no texto por um descuido, por uma questão narrativa, tá? E isso não significa necessariamente que tem que se transformar numa entidade ou numa classe. Você não pode perder de vista de que aquele seu projeto pode demandar determinadas classes e elas não estarem no diagrama, desculpem, no
na narrativa do seu documento de caso de uso, aqui na sua narrativa. Então, cuidado com isso. Isso aqui pode não estar completo. Professor, e se por acaso essa narrativa ela estiver incompleta? Não tem problema. Lembre-se sempre daquela questão de você desenvolver o seu sistema sempre voltando e fazendo a sincronização dos artefatos. Falei sobre isso no início do curso, né? Então, se por acaso você está desenvolvendo seu diagrama de classe, você identificou aqui alguma inconsistência, você vai e faz esse ajuste. Se por acaso aqui você descobriu que tem alguma inconsistência na forma como o problema foi descrito pelo seu cliente, você vai e faz aquele ajuste. Então, é sempre assim. Então, a vantagem disso é que é bastante simples, tá? A desvantagem é que essa questão de trabalhar em cima de objetivo tem uma certa imprecisão da linguagem. E, assim, a minha sugestão é que vocês façam um híbrido, tá? Use tanto uma abordagem como a outra abordagem. Usem as duas, tá? O que a gente percebe é que no dia a dia, conforme a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai descartando, né, essa questão da tabela, ela acaba entrando nos nossos costumes, nas nossas práticas e habilidades, e essa questão de ficar usando substantivo também se torna uma parte crítica da forma como nós modelamos os sistemas. Aqui eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Eu não vou me alongar em relação a isso, vocês podem dar uma lida. E aqui vejam, eu peguei os candidatos a serem classes do meu sistema e eu coloquei aqui, ó. Post aqui, pessoal, é terminal de ponto de venda, só que está em inglês, tá? Item, loja, venda, gerente, cliente, caixa, linha de item de venda, pagamento. E aí, como é que isso aí vai se transformar num diagrama de classe? O que é que está faltando? Bom, é você identificar quais são os atributos de cada um, ou se porventura algum deles é atributo, e depois você identificar quais são as associações e ligá-los. Então, vamos passar adiante, né? Então, para construir um modelo conceitual, primeiro, liste os conceitos, usando a lista de categorias de conceitos, ou seja, aquela tabela, né, que eu apresentei para vocês, e a identificação de substantivos. Como eu falei para vocês, o interessante é que vocês não usem uma ou outra, usem uma e outra. Vocês vão desenhar utilizando alguma ferramenta, aqui eu estou colocando modelo conceitual, mas podem entender como sendo um diagrama de classes. Depois vocês vão colocar as associações e, por fim, vocês vão colocar os atributos. Bom, essa estratégia do cartógrafo aqui é uma dica que o Craig Larman ele dá lá no livro, que consiste em o analista ou a analista, quando estiver realizando a modelagem do seu sistema, focar naquilo que existe no problema e não fugir daquilo. Então, o que é que um cartógrafo faz? Quando ele vai construir um mapa de uma determinada região, ele usa os termos daquela região. Então, lá tem Rio Cabrobó. Então, se o nome do rio é Cabrobó, por mais esdrúxulo que ele possa considerar, porque ele é de outra região, você tem que colocar Rio Cabrobó. Se tem lá uma ponte com um nome lá, Ponte Rio Madeira. Então, coloca o nome da ponte, Ponte Rio Madeira. Então, o que acontece? Quando você está modelando um sistema, você tem que respeitar os termos
que são utilizados no dia a dia naquele ambiente. Você vai desenvolver um software que vai ser utilizado no contexto bancário, no contexto financeiro, no contexto logístico, de supermercado, de livraria. Você tem que usar os termos que existem lá. Então, você tem que utilizar catálogo, depósito, remuneração, termos como fiduciário, termos jurídicos e assim por diante. Então, não fuja disso. Não tente simplificar o seu trabalho. Você tem que fazer o trabalho que tem que ser feito, tá? Então, não inclua coisas que não estão lá, não exclua características irrelevantes, use os nomes que existem lá. Então, um outro detalhe também que vocês devem se preocupar é quanto ao que é um atributo e o que é uma classe ou um conceito. Então, por exemplo, você tem lá endereço. Então, endereço pode ser uma classe, tá? Uma classe separada, como pode ser, por exemplo, você colocar internamente rua, número e colocar bairro, nome da cidade, nome do estado, o CEP e o país. Bom, mas você poderia criar a parte disso aí, colocar dentro de uma classe endereço, tá? E ela poder, né, essa classe endereço, poderia, por exemplo, uma aplicação de matrícula numa instituição. Então, eu tenho que um aluno tem endereço, um professor tem um endereço, e aí faz a associação com ela, tá? Um técnico tem um endereço, e todos poderiam ter uma referência para as suas classes endereço, ao invés de internamente ter esse monte de atributos. Vou deixar essa parte aqui mais para uma leitura, tá? Quando nós estamos realizando a modelagem de um determinado sistema, pessoal, não necessariamente ele tem que registrar conceitos que são concretos. Você pode estar modelando, você pode modelar, desculpem, um determinado sistema e tudo que faz parte dele é extremamente assim subjetivo, ser algo que não seja palpável, tá? Então você pode modelar um sistema de redes, de controle de tráfego de redes, de monitorar o tráfego de um sistema, você pode fazer um simulador de tráfego, né? Você pode desenvolver uma aplicação que faça análise de dados e assim por diante. Então você vai ter conceitos como conexão, mensagem, agente, protocolo, evento, relógio, evento, processo, canal e assim por diante. Então, cuidado com essa questão, tá? Nem sempre modelar significa trazer coisas concretas para uma determinada representação. Você pode ter coisas muito subjetivas, como, por exemplo, um sistema de acompanhamento médico, e você tem coisas lá como, por exemplo, estado de saúde, você tem estado mental e coisas do tipo. Então, deixe-me ver aqui o que é mais importante. Aqui eu tenho algumas dicas, tá? De modelagem, tá?
que vocês podem utilizar, elas não necessariamente estão atreladas à questão da UML, mas são mais dicas mesmo de modelagem que vocês vão encontrar, inclusive, lá no livro do Craig Larman. E nós temos aqui as associações entre as diferentes classes. Então, eu tenho aqui que um terminal de ponto de vendas, ele registra uma venda. Eu tenho aqui diferentes formas de representar a cardinalidade. O que é a cardinalidade, professor? Diz respeito a quantos objetos de uma determinada classe participam de uma associação. Por exemplo, a gente vai ter, né, um professor ensina um aluno. Então, se eu coloco dessa forma, o professor ele só tem um aluno. Ele só ensina um aluno. Mas, por acaso, se eu representar um ou mais, dessa maneira como está aqui, então significa dizer que um professor, ele ministra uma determinada disciplina para um ou mais. Veja que aqui eu estou obrigando, ele tem que ter no mínimo um aluno, mas eu não estou limitando. Se por acaso é uma opção, então eu coloco 0 ou mais, só um asterisco assim, ó. Tá certo? Bom, se eu quero delimitar um intervalo específico, né? Quer dizer o seguinte, ó. Um professor, ele dá aula de no mínimo um aluno e no máximo 4 alunos. Então, no caso, eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó, de 1 a 4. Essa nomenclatura ou essa notação. Então, um automóvel, ele tem exatamente 4 pneus. Se eu fosse modelar um sistema automotivo. Aqui eu estou dizendo que ou uma, ou 3, ou 5 entidades participam de uma relação. Sei, a gente pode ter situações em que isso acontece, né? Então você vai ter, por exemplo, automóveis que têm 2 pneus, ou 4 pneus, ou 6 pneus. Então eu posso ter uma moto, eu posso ter um carro esporte, ou eu posso ter um mini caminhão, né, que chamava caminhonete, que tem 6 pneus. Então isso pode acontecer. Então, como eu falei a vocês, né, uma associação ali da esquerda para a direita, mas se eu quiser inverter o sentido, né, então você tem que colocar uma seta como essa. Aqui eu estou dizendo que um terminal de ponto de venda resiste a uma venda. Mas se por acaso você quer inverter o sentido da leitura, por alguma razão, eu digo que uma venda é registrada por um post, então tem essa situação aqui. Então tem algumas dicas que a gente pode usar para modelar associações. Novamente aqui eu tenho uma tabela, ó. Eu tenho uma categoria. A é uma parte física de B. A é uma parte lógica de B. A está contida em B. A é registrado por B. E assim por diante. Então, se no seu sistema, por acaso, você está modelando um sistema para construir uma linha de montagem, desculpa, um sistema de gerenciamento para a construção de uma aeronave, e aí lá você tem, ó, A é uma parte física de B. Então, eu tenho uma asa, e uma asa ela é uma parte física de um avião. Então, eu vou modelar que uma aeronave, ela tem uma ou duas, desculpa, tem 2 asas, né? Porque não pode ter só uma. E assim por diante, é um raciocínio semelhante ao que nós vimos na modelagem anterior. Então aqui nós temos algumas diretrizes, tá? Para ajudá-los
Isso aqui é mais leitura mesmo, é mais assim, são guias, conselhos para vocês modelarem melhor. Deixa eu ver aqui pronto. Aqui nós temos algumas situações interessantes que eu tinha falado anteriormente, ó. Eu posso ter aqui, ó, uma loja, tem um endereço. Uma loja tem um atributo, dois pontos, que é do tipo endereço. Então, essas duas coisas representam a mesma situação. Então, para finalizarmos isso aqui, né, por que se deve construir um modelo conceitual, né? Qual a importância disso? E aí vem a pergunta, né? O que é que se deve analisar em um modelo? Por que isso aí? Porque é o seguinte, muitas vezes é colocado que um modelo ele não tem erros, né? Ele varia de analista para analista, cada um tem uma forma de ver. Não é bem assim. Cuidado com isso. Quem vai dizer se o modelo está certo ou errado é a sua parceria com o seu cliente, é a funcionalidade do sistema, são os requisitos. Então você não pode colocar coisas lá que não existem. Lembrem lá da regra do cartógrafo. Você não pode colocar coisas que não existem, nem você deve retirar as coisas que existem. Então, você tem que verificar se o que te guia estão sendo os requisitos da tua aplicação. Cuidado com isso. Lembrem-se que, por exemplo, na hora de identificar as classes, eu usei aquele mesmo documento de requisitos. Veja se esse seu modelo conceitual, esse diagrama de classes, ao ser apresentado ao seu cliente, se ele comunica claramente seus objetivos, se ele representa bem o sistema, se o teu cliente concorda com o que tem lá. E se ele está de acordo com a notação UML adotada. É sempre bom verificar isso. Então, era isso que eu gostaria de mostrar a vocês nessa aula de hoje, tá? E na próxima aula, nós iremos enfatizar mais essa parte da modelagem prática mesmo, e aí a gente vai ver como é que funciona isso utilizando uma ferramenta como o Lucidchart, tá?